Meus irmãos, esse é o nosso momento bíblico. Então, como nós estamos próximo do Natal, que é o nascimento de Jesus, eu vou ler uma passagem então aqui do nosso querido apóstolo Lucas, que ele escreve então aqui no capítulo 2. O nascimento de Jesus, versículo 1. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. O Messias veio para os pobres. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: não tenham medo, eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado na manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino. E todos que o viam, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam visto e ouvido, conforme o anjo lhes tinha anunciado. Amém. Bom, meus irmãos, são 4 evangelhos, 4 apóstolos que escreveram. E, em verdade, todos os apóstolos, eles foram escolhidos depois, quando Jesus já era adulto, então ninguém presenciou exatamente o nascimento de Jesus. O Lucas, eu escolhi ele para ler aqui, porque ele entrevistou Maria, Então, por isso que ele fala aqui que Maria conservava todos os fatos do que ela via no coração, no pensamento dela. Não ficou se expressando, porque ela já sabia, a respeito, então, de Jesus, da verdade de Jesus. Então, o que chama a atenção, que vem Jesus, que é Filho de Deus direto, assim todos nós somos, mas nós só poderemos voltar aos céus
se obedecermos a Ele, Jesus, que é Filho, diferente de nós, porque Ele é único na sua criação. Nós fomos criados aos bilhões. Jesus é um só. A criação dele não tem dois. E ele foi criado muito semelhante a Deus em todos os sentidos, tanto que hoje ele faz parte da Santíssima Trindade. Em verdade, sempre fez. Então, ele chegou aqui, né? E vocês podem ver que foi basicamente no anonimato. Ninguém estava sabendo. E eles tinham ido até Belém para fazer, que eles moravam na Galileia, tinham ido até Belém para fazer lá o cadastro necessário do censo. Então, assim se cumpriram as Escrituras, mas foi uma coisa que não foi anunciada. Por quê? Porque logo em seguida, né, vieram os reis magos e anunciaram para Herodes, procurando em Belém, procurando, na verdade, em Jerusalém, aonde estaria, né, o rei que nasceria. E Herodes cresceu o olho e disse, como assim, né? Mas aí pensou, não, vão lá, louvem por mim, depois me informem onde ele está. E em verdade os reis magos não voltaram, né? Reis magos é uma denominação que foi colocada depois, porque em verdade eles não eram reis, né? E talvez fossem magos, isso sim. Mas, né, eles eram sábios de imensa sabedoria e eles viram a intenção, perceberam a intenção do Herodes e voltaram por outro caminho, porque Herodes já queria matá-lo. Então, ele nasceu em segredo, tranquilo, fora de toda agitação, porque assim que souberam que ele nasceu, já começaram a perseguir e querendo matar. Então, para vocês verem, né, que qual é o interesse, por que alguém já queria matar Jesus desde que nascesse? Porque daí aonde entra a questão do mal, do dragão, que foi denominado por último, primeiro era a serpente, depois o dragão, que ele não queria que Jesus viesse, que se instalasse, trouxesse a verdade que ele trouxe, para que nos salvasse e nos retirasse aqui desse plano. Então, ele já estava interessado, usando as pessoas para fazerem isso. Então, no caso, Herodes, que tinha o poder, né, e que entendeu que ele seria um rei como os reis da terra, mas não era isso, né? E ele sentiu que era um concorrente, já quis matá-lo. Mas Jesus desenvolveu, né, conseguiu sobreviver, e quando ele começou seu ministério aos 30 anos, logo em seguida vieram os fariseus extremamente interessados em matá-lo, e assim o fizeram. Mas só o fizeram quando ele disse, agora eu me entrego, ninguém tira a minha vida, antes disso eu dou. Então, ele cumpriu todo o seu papel. Veio para nos trazer os conhecimentos necessários, a verdade, o amor, a justiça, para que a gente possa, então, com os ensinamentos que ele nos trouxe, que é de uma sociedade justa, que é de uma irmandade justa, simples, humilde, sem arrogância, com o perdão, recomeçando sempre que é necessário. Assim, ele nos trouxe como nos salvar. E então, ele fez o papel dele, foi e deixou para nós a sua doutrina, a sua igreja, e que nós temos que zelar por ela,
com dignidade, com amor, sendo quem ele era, que aqui já mostra onde ele nasceu. Não tinha lugar para ele dentro de casa. Vocês acham que isso é o acaso? Porque, em verdade, hoje, quantas casas ele tem lugar? Quantos abrem verdadeiramente a porta para ele entrar dentro da casa? Então, já desde o nascer, aqui na linguagem de Deus, nos mostrando a sua mensagem, que não tinha lugar dentro de casa para ele, só lá fora. Então, a gente está se aproximando do que foi estabelecido como a data de nascimento dele, mas essa não é a data de nascimento dele, porque em verdade não tem registros oficiais e ninguém sabe dizer, e o calendário judaico era diferente do nosso. E em verdade, os judaicos não queriam ele, né? Então, ele não tem um registro exato de quando ele nasceu, mas ele nasceu. E esse dia que a gente estabeleceu é válido. Não importa os motivos que estabeleceram, é válido porque Jesus nasceu, está aqui na Bíblia. E ele nasceu de uma forma humilde e simples para nos trazer a mensagem de Deus de que não é a arrogância, de que não é o dinheiro, de que não é a matéria, de que ele é de outra dimensão, a dimensão espiritual, aonde tudo é diferente daqui. Então, ele não queria nada desse mundo, porque esse mundo é apenas uma passagem. E todos vão embora daqui. Então, o Natal que está chegando é para nos lembrar o nascimento de Jesus, para a gente refletir, pensar nele, em todas as coisas que ele passou, para que a gente possa estar conectado com ele e recebendo dele a sua luz, para termos fé e força para enfrentar todas as dificuldades que a vida pode nos trazer. Então, esse era Jesus, é Jesus. Assim ele foi aqui na terra e hoje no céu ele tem o reino de poder e glória, mas ele continua sendo tão simples como sempre foi, porque assim é a luz.